Médico é condenado a indenizar uma paciente que ficou tetraplégica após uma cirurgia. A paciente ela tinha algum problema de saúde e foi fazer uma cirurgia com o médico. E em razão dessa cirurgia, ela acabou perdendo os movimentos dos membros, das pernas para baixo. E em razão disso, ela propôs uma ação de indenização contra esse médico para reaver a indenização, uma indenização por causa dessa situação. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo que é bem interessante esse conteúdo. Olá, meu nome é Natan Luiz Frantes, sou advogado e no nosso quadro de hoje em que nós trazemos casos práticos, processos em que foram julgados pelo Poder Judiciário do Brasil, nós trazemos para vocês esse caso em que o médico ele foi condenado a uma indenização por dano moral em razão de uma cirurgia que acabou dando errado. E, em razão disso, a paciente acabou ficando tetraplégica e perdendo o movimento dos membros do seu corpo. Tá? O que acontece? Essa paciente contratou um médico particular e realizou essa cirurgia em um hospital, só que o médico em si não tinha qualquer vínculo com aquele hospital, apenas utilizou o espaço do hospital. Essa paciente ela propôs uma ação de indenização de reparação de danos contra o hospital e contra o médico, contra esses dois órgãos, o médico pessoa física e o hospital pessoa jurídica. O juiz de primeiro grau ele deu ganho de causa para essa paciente e condenou o médico a reparar o dano em R$450 mil. Neste caso ele entendeu que o hospital ele não tinha culpa nenhuma, até porque estava apenas utilizando o espaço do hospital. O médico em que realizou a conduta, em que acabou cometendo o erro médico, não tinha qualquer vinculação com o hospital. Razão pela qual o hospital ele foi suprimido, foi julgado improcedente com relação ao hospital e apenas foi condenado o médico a essa reparação desse dano. Ambas as partes elas recorreram e a quarta turma civil do Distrito Federal acabou julgando, acabou mantendo a condenação em R$450 mil para o médico realizar esse pagamento a títulos de dano moral por causa dessa situação e deixou o hospital excluído dessa relação jurídica, até porque não houve qualquer contratação, qualquer negócio jurídico. O hospital ele não tinha, em princípio, qualquer relação com aquela cirurgia, apesar de ter sido feita dentro do estabelecimento comercial, tá certo? Eu vou ler um trechinho aqui da decisão, ó. Cabe ao médico demonstrar que não incorreu em culpa na realização das cirurgias que acarretarem a tetraplegia da paciente, destacou o magistrado de primeiro grau, tendo em vista que restou evidenciado por uma prova pericial. Nesse processo foi realizada uma prova pericial nos documentos e na paciente para verificar qual de fato foi o erro, tá? Que a compressão da medula causadora da tetraplegia resultou diretamente daquela cirurgia. Então, o que aconteceu? Nós temos duas situações. Em um processo de erro médico, inclusive nosso escritório possui algumas ações desse tipo, desse calibre, tá? Em um processo de erro médico, nós precisamos comprovar num processo basicamente duas coisas. O erro médico, que ele pode ser causado ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, e o nexo de causalidade, que é o que? A causa e o efeito, é o prejuízo em si. Aqui o que aconteceu? Foi comprovado que a cirurgia, que aquele médico que fez aquela cirurgia acabou ocasionando essa compressão na medula da paciente e, consequentemente, ela acabou perdendo os movimentos dos membros inferiores. Claro, nós temos as duas situações, o erro do médico, que acabou ocasionando ali a compressão na medula na cirurgia, e o nexo causal, que é o prejuízo, que é a perda dos movimentos dos membros. E, consequentemente, é por óbvio e lógico, esse médico ele deve reparar o dano em que
ocasionou a terceiro, e é o que de fato aconteceu. Ele foi condenado ao pagamento de R$450 mil a título de danos morais. Se formos colocar em uma balança esse título de dano moral, se for pensar juridicamente, eu particularmente acho um valor ainda irrisório, um valor baixo. Por quê? Os membros, o movimento dos membros, essa paciente ela não vai mais recuperar. E o que isso enseja? Enseja que ela vai ter que contratar um terceiro, uma pessoa terceira ou um membro familiar vai ter que acabar saindo do seu trabalho, do seu emprego, para ficar a cargo dessa pessoa, dessa vítima dessa cirurgia, para cuidar dela, sempre acompanhamento médico. Esses R$450 mil, se for verificar ao final de 5 anos, de 10 anos, ele vai virar em nada. Só que essa paciente ela vai permanecer dessa forma, sem o movimento dos membros, pelo resto da vida, tá? Se for colocar numa balança, esse quantum, esse valor, particularmente a minha opinião, acho um valor muito irrisório, tá certo? Tudo vai depender também da idade da pessoa, o prejuízo em si que ocasionou, e eu vejo que esse quanto ele deveria ser um valor muito maior, tá certo? Ou o valor de uma indenização, R$450 mil, e o valor de uma pensão, por exemplo, a ser paga mensalmente até que essa pessoa consiga se aposentar, até que essa pessoa consiga algum benefício previdenciário, seria interessante também, tá certo? Então é isso aí, pessoal, para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, caso vocês tenham entendido que num processo de erro médico, a gente, os advogados, a parte, ela precisa comprovar essas duas situações. O erro do médico, que se daria uma daquelas 3 formas, ou por imprudência, ou negligência, ou imperícia, e o nexo de causalidade, o prejuízo, a causa e o efeito em que aconteceu aquela cirurgia, aquele erro daquele médico, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Caso vocês tenham gostado, eu peço que curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum membro da família, para eles terem conhecimento desse fato. Às vezes você tenha passado por uma situação que se enquadre no erro médico e pode ter direito a uma indenização. Então é isso aí, até o próximo vídeo.